Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Vanilda e hoje eu estou participando desse canal maravilhoso, mantido por você no YouTube. Sabe uma coisa que eu admiro demais em você, Paulinho? É a sua constância com a história. Todo dia você publica suas histórias e mais de uma história por dia, isso é fantástico. Eu fico apaixonada por cada história contada sua e com aquela certeza, a cada dia tem uma nova, a cada dia. Então já fico na expectativa. O meu nome é Vanilda Amorim e hoje eu quero começar por uma coisa que eu aprendi lá na escola. O Egito é um presente do Nilo. Eu nunca mais esqueci isso. A professora Eliane, professora de História, foi quem nos ensinou que o Egito é um presente do rio Nilo. Então, tudo que o Egito tem, produz, ele deve ao rio Nilo. E eu vou dizer uma coisa. Nós temos algo muito parecido aqui em termos brasileiros. Nordestinos e nordestinas, que nem eu sou, haverão de testemunhar que o Rio São Francisco é assim. Ô Paulinho, para você ter uma ideia da importância do Rio São Francisco para o Nordeste, mas não é só para o Nordeste não. Eu diria que para todo o semiárido nordestino, além de banhar ainda estados como Minas Gerais, Bahia, Goiás, Distrito Federal, tem gente que não pensa nisso. O Rio São Francisco, é dele que eu estou falando, o São Francisco, ele passa por Brasília. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, ele alcança cerca de 507 municípios. Portanto, as águas do Chico, do velho Chico, do Rio São Francisco, elas chegam a 13 milhões de pessoas, 13 milhões. Gente que está em Penedo, Alagoas, Pirapora, Minas Gerais, Juazeiro, Bahia, Paulo Afonso, Bahia, Três Marias, Minas Gerais e tantos outros lugares. Eita, lugarzinho gostoso de viver é esse país chamado Brasil, porque dentre as maravilhas que tem o Brasil, tem esse rio, um rio perene que é o São Francisco. Ou seja, por que eu estou falando do rio perene? É porque ele não desaparece no período da seca. Você sabe que o Brasil tem muitos lugares secos, mas o São Francisco, ele não desaparece. De acordo ainda com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cerca de 2.700 quilômetros, 8% do território brasileiro esse território é banhado pelo São Francisco. Ele drena uma área, de 641 mil quilômetros quadrados, gente. Eu tô quase pegando aquela afirmação do Egito para dizer que o Brasil também, ou pelo menos metade dele, é um presente do São Francisco. Rio São Francisco, que maravilha que és tu, Chico. Rio São Francisco, que maravilha que ele é. Hoje eu quero contar para vocês essa história que tem tudo a ver com o velho Chico. E se estou falando da maravilha do São Francisco para o Nordeste brasileiro, eu quero passar agora pelo estado de Alagoas, que era a terra em que vivia mamãe, minha mãe querida,
A história que eu vou contar, e é da meia-noite, pertence a Dona Lerina, minha mãe. Ê, mamãe, que vivia naquela região de Alagoas e que, junto com aquelas outras mulheres, um grupo delas, sabe? Ia Lerina, mamãe, Alzira, Custódia, Regina, Otacília, Dileuza, Arminda, Francisca, todas iam às margens de um afluente do Rio São Francisco. Era ali que elas iam lavar roupa. Era um evento, de acordo com a mãe, Dona Lerina, muito bem organizado, visto que era tudo certinho mesmo, Paulinho. Tinha data, tinha horário marcado, sabe? O trabalho era duro. Você sabe que lavar roupa na beira de um rio, não é mole, não. Hoje, as mulheres que estão ouvindo essa minha história, elas têm em casa o tanquinho, a máquina de lavar. E até um pouquinho antes, o próprio tanque já foi uma mão na roda, né? Mas naquele tempo, não. Você tinha que pegar as trouxas, as imensas trouxas de roupa, colocá-las na cabeça, equilibrá-las e ir para a beira do rio lavar a roupa. Não era fácil, mas a mamãe, Dona Lerina, me disse que também era uma diversão à parte para aquela mulherada toda. Elas se entretinham com as conversas, com as prosas, com as brincadeiras que aconteciam durante o trajeto até o rio. Eita, Rio Grande, bonito! Esse rio ficava distante do lugar que elas moravam, a Lagoa do Ouro. Ficava a 2 horas de caminhada, que era um lugar bom para lavar, porque o rio é assim, ele tem um lugar bom de lavar a roupa. Qual é o lugar bom? Onde o rio é raso, não pode ser profundo, porque as mulheres, elas entram na água, a água até a canela, tem que ter bastante água com essa profundidade rasa e ter bastante pedra, as pedras para coarar a roupa, para secar a roupa. Deu para entender? Então eles saíam de um lugar chamado Lagoa do Ouro e elas caminhavam ali 2 horas até que elas chegavam nessa parte boa do rio. Por isso, era tudo certinho, organizado. Toda quarta-feira, por volta de 4 horas da manhã, as mulheres todas da cidade acordavam e saíam para a rua munidas de sabões de coco, trouxas de roupa, sabão de soda, mais roupa e outro sabão e mais roupa. Algumas, até dentre elas, eram designadas a levar comida. Lógico, não podia ir trabalhar lá no rio, 2 horas de caminhada e voltar em casa para comer. Então, havia mulheres que estavam apenas incumbidas de levar a boia, a comida. Que comida era essa? É o famoso feijão com um pouquinho de arroz e carne seca. Carne seca, o nordestino não abre mão, né? Farinha de mandioca, tem que ter farinha de mandioca, e o pão, bem como também panelas, fogareiro, para o preparo do almoço no final da manhã. E essa mulherada, vocês imaginem a festa que era isso. A mulherada ia assim, sabe, passando de casa em casa, uma chamava a outra que chamava uma, até que era formado um grupo de mais ou menos umas 20 mulheres. Vai, entre 15 até 50 anos de idade, a idade era muito variada também. E aí, elas seguiam falando alto, imagina aquela mulherada toda junta. Saía falando alto, cantando e rindo, madrugada fora, para ir lavar roupa no rio. Iam cantando, caminhando com os seus fardos, deixavam a cidade através de uma estrada de terra, estrada deserta, que passava no meio das roças e plantações. Não se via casas e nem pessoas pelo longo do caminho, porém
aquelas mulheres não reclamavam, seguindo sempre contentes, animadas, com o dia que se anunciava. Ela disse que era até bonito. A dona Lerina, minha mãe, fala, disse que era bonito caminhar e vendo assim o sol que aos pouquinhos ia nascendo. Aquele sol nordestino que já vem grande, vermelho, bonito. Muitas vezes, quando a sorte estava do lado das mulheres, elas podiam encontrar, por exemplo, algum caminhão que estivesse passando de uma cidade a outra e que invariavelmente oferecia carona para as moças. Mulherada, entra aí! Ô, mulherada, entra aí! Nossa, quando isso acontecia, era uma festa só. Logo o caminhão despontava, assim que o caminhão despontava no comecinho da estrada, a algazarra já começava. Aquelas as mais novinhas, assanhadas também, começava a dar palpites cheias de entusiasmo e fogo. Ah, meu Deus do céu, é o Tiburcio, que nada, não é o Tiburcio, é o Jerônimo. Que Jerônimo, que? Você não está reconhecendo o caminhão? É o Reginaldo. E as brincadeiras sempre arrancavam, essas brincadeiras, risos de todas elas, proporcionando alegria. E qual era a maior alegria? É que a mocinha felizarda, que acertasse o palpite, essa tinha o direito do quê? De ocupar a boleia do caminhão e bem do lado do motorista. A aposta era essa e o prêmio era esse. Vocês imaginem a diversão que era isso. Quando elas chegavam às margens lá do afluente do São Francisco, no lugar ideal, abriam suas trouxas e lavavam as roupas, e ali, cantando, conversando alegremente, até que estendiam as roupas pelas pedras, o sol já ia alto, aí elas aproveitavam também para o banho, né? Banhavam-se nas águas do rio, preparavam o almoço. Você já pensou? Eu fico assim imaginando tudo isso, Paulinho Boa Pessoa, e fico com vontade, sabe, de ter feito tudo isso, de ter participado de tudo isso. Dava trabalho, mas no fundo até que era gostoso. Você não acha? Por tudo que eu estou descrevendo aqui nessa história. Olha, você tem razão, viu, Vanilda? Eu estou aqui imaginando tudo isso. Gostoso mesmo. Bom, mas vamos seguir com a tua história. Muito bem, aí almoçavam, descansavam ainda um pouquinho e ao final da tarde começavam a recolher toda a roupa já lavada, limpinha, pronto. Aí refaziam suas trouxas, escolhiam aqueles grandes lençóis para ficar na parte externa da trouxa e voltavam pelo mesmo caminho e com a mesma alegria e com o mesmo entusiasmo que saíram de casa pela manhã. E assim, semanas e semanas a fio, toda quarta-feira, e minha mãe, Dona Lerina, minha querida mãezinha, Dona Lerina, assim ela foi crescendo, obedecendo e mantendo e ajudando a manter a tradição das lavadeiras. Ô lavadeiras! Até que numa determinada madrugada, em que a lua se escondia tímida naquele céu nordestino, fazendo com que a noite ficasse ainda mais escura, a minha mãe, Dona Lerina, ali pelos seus 16 anos, minha mãe, mocinha, né, mãe? Ah, minha mãe, meu Deus do céu. Mamãe, minha mãe querida e amada Dona Lerina, 50 anos se passaram. Ela tinha 16 anos. Se juntou ao alegre grupo de mulheres seguindo pelo costumeiro o mesmo caminho que levava ao afluente do São Francisco. As moças iam conversando sobre os rapazes da cidade, enquanto que as mais velhas, um pouco mais atrás, falavam sobre a vida delas de casada. Cada um com o seu
assunto, ou cada uma com seu assunto predileto. Uma das mais jovens daquelas mulheres era justamente a Regina, e a Regina falava pelos cotovelos de acordo com a minha mãe. E nessa específica noite, então, Regina estava falante demais. Vocês vão ver só, disse Dileuza. Hoje o caminhão que vai passar por aqui é o do Tibúrcio. Ela já estava se arriscando, né? Na sorte de viajar na boleia ao lado dele. Aí alguém respondeu: como sabes? Perguntou uma delas. Não, senhora, dona Regina, não, senhora. Quem vai passar com o seu caminhão hoje aqui é o Oscar, eu tenho certeza disso. Veremos, gritou alguém, foi Custódia. Veremos se vai ser de fato ele. As moças continuavam a brincar, animadas. Quando elas iam pela estrada, porém, ouviram de repente o som do motor. Longe, o caminhão estava longe, a noite escura. Ao que todas em uníssono gritaram: Eva! E bateram palmas alegres: Eva! Todas as mulheres olharam para trás e avistaram ao longe os faróis acesos do grande caminhão que vinha. Inclusive, ela, Otacília, já deu grito: menina, não se aveste, que hoje eu tenho certeza que esse caminhão é de Bento, é o caminhão do Bento, não se aveste, e quem acertou hoje fui eu. Eu tenho certeza que eu vou ao lado de Bento na boleia do caminhão. Não! Não é não, protestaram as outras, arriscando outros palpites. Uma que gritou de lá: eu tenho certeza que é Jerônimo, eu tenho certeza que é Oscar. Cada uma arriscava um nome, e todo mundo naquela brincadeira queria ir ao lado do motorista e na boleia do poçante. O caminhão vinha se aproximando e os palpites continuavam. Não, porque é o fulano, é o Jerônimo, é o Tibúrcio, é Reginaldo, é Oscar, é o Bento, é Carlinhos. Eu tenho certeza que é Carlinhos, eu vou na boleia. Cada uma arriscava o seu palpite e as luzes do caminhão cresciam quando o caminhão se aproximava, ofuscando tudo ao redor. E o som do motor preenchia o ar daquela noite. E o caminhão vinha chegando, vinha se aproximando. As mulheres continuavam gritando eufóricas. Conforme o caminhão foi se aproximando, o grupo de mulheres se abriu em dois, dando espaço para que o caminhão passasse e parasse no meio delas. Era assim que acontecia. A carona era exatamente assim. Aquele grupo se abria como se fosse um mar se abrindo e o caminhão parava no meio delas. Cada grupo de mulheres, postados um em cada margem da estrada, gritava: agora, eu vou na boleia, eu que acertei, eu vou na boleia. Os faróis do caminhão pareciam agora dois sóis gigantescos, se aproximando e velozes. Cada vez mais velozes os faróis se aproximavam e o ronco do motor ribombava feito um trovão. E as luzes dos faróis foram crescendo. Apesar de estar bem próximo, o caminhão parecia não diminuir a velocidade como seria o normal. As mulheres continuavam gritando, rindo, animadas. Os faróis se aproximavam e o caminhão parecia acelerar cada vez mais, até que passou rápido no meio delas. Levantando vento, poeira, que assanhou os vestidos e os cabelos daquelas mulheres, e para surpresa de todos,
O caminhão sumiu diante delas. Só deu para ver de relance. Era um caminhão verde, chamado Fenemê. Ficaram ali, aquelas mulheres, uma metade de um lado da estrada e a outra metade do outro lado, e um resto de vento que se acalmava e a poeira que baixava. A estrada atrás deserta, a estrada à frente igualmente deserta, o mato, as poucas estrelas e o nada. Dona Lerina, minha mãe, diz que um arrepio de medo subiu pelos corpos daquelas mulheres. Vocês viram? Vocês viram? O quê? O motorista. Não deu para ver o rosto dele, mas parecia um rosto deformado, monstruoso. Ele sequer olhou nem de um lado e nem para o outro. Ele passou com o caminhão veloz no meio. Não deu para reconhecer. Não era nem Tibúrcio, nem Jerônimo, nem Reginaldo, nem Oscar, nem Bento, nem Carlinhos, nem Jeremias. Não era nenhum deles, nem Beto. Não era mesmo. Era uma coisa feia. Um homem monstruoso. E o Fenemê era verde que eu vi. A cor da cabine eu vi. O Fenemê era verde que eu vi. Todas estavam assustadas. O caminhão que havia levantado o poeirão, depois que a poeira baixou, misteriosamente desapareceu no meio da noite. Afinal de contas, o Fenemê verde que passou no meio das mulheres, que caminhão era aquele? As que ficaram do lado do motorista observaram que o rosto do motorista era monstruoso. Mas quem será? Quem poderia ser? Uma delas ainda disse: ele parecia ter o cabelo de fogo. O cabelo dele, ele tinha o cabelo de fogo. O cabelo de fogo, para o povo nordestino, era justamente a pessoa ruiva. Será? A descrição será que estava correta? Quando o poeirão baixou, e a adrenalina das meninas também baixou, alguém deu a ordem. Foi exatamente a mais velha de todas elas, Dona Sinhá. Meninas, agora se acalmaram. Esse trem desse caminhão passou no meio da gente. Então vamos lá. Agora vamos continuar nossa caminhada até o rio. Temos muito que andar ainda e temos muitas trouxas de roupa para lavar. Não podemos ficar aqui paradas. Dizendo isso, a Dona Sinhá saiu puxando aquele cordão de mulheres, mas as mulheres estavam brancas, assim feito cera, de tão assustadas que elas estavam. Vamos, minha gente, vamos andando, nós não podemos parar. As mais jovens agora não quiseram ficar separadas, não. Juntaram os braços das mais velhas e ficaram todas caladinhas, quietinhas, e as mais velhas retrucavam: não precisa agarrar em mim, não. Vão andando, não vai acontecer nada. O caminhão passou e foi embora. Ai com Deus. Continuaram o caminho rumo ao grande rio. E dessa vez não teve risada, não teve mais cantoria. Apenas se ouvia os passos rápidos que arrastavam a poeira da estrada. Dona Sinhá, após um longo tempo, ainda para acalmar as meninas, ela era a líder, a mais velha, se atreveu a cantar, mas a voz dela soou solitária por entre as roças e plantações.
Não tocaram no assunto pelo resto do dia. Cumpriram as tarefas que tinham que cumprir. Nossa, e quanta tarefa havia! Lavaram roupa e mais roupa. E voltaram para casa no final da tarde, já sem a alegria costumeira. Aquelas mulheres, quando já estavam chegando, eram 2 horas de caminhada, faltavam apenas uns 20 minutos para a chegada. Quer dizer, já tinham andado a estrada quase toda. De repente, viram a viatura policial, que na época era um jipe que andava por aquelas estradas esburacadas. Era a viatura da polícia. Quando a polícia viu aquele grupo de mulheres, um soldado muito educado parou o jipe e cumprimentou. Boa tarde. Já era finzinho da tarde, o sol já estava querendo se pôr e elas responderam todas juntas: boa tarde, seu policial. E aí o policial parou para conversar um pouquinho com elas. Inclusive, a líder, Dona Sinhá, foi quem se aproximou. Tinham 3 policiais dentro da chamada viatura, o jipe. E na prova, inconteste, que Dona Sinhá também tinha ficado preocupada, ela tocou no assunto. Falou: nossa, hoje de madrugada, pela manhã de escuro, passou um caminhão muito veloz aqui por essa estrada. Que era o caminhão mesmo, custódia? Um Fenemê verde, Dona Sinhá. Um policial olhou para o outro. Fenemê verde? Diga, passou aqui? Que horas eram? Elas se lembraram direitinho. Mais ou menos umas 4h40 da manhã. Foi quando o policial líder disse para as moças: coisa que hoje lá na rodovia mesmo, na pista, teve um acidente terrível e foi com um Fenemê verde. O motorista perdeu a direção e bateu contra os eucaliptos à beira da estrada. Foi um horroroso acidente, porque a boleia do caminhão ficou em pedaços e, lamentavelmente, em pedaços também ficou o corpo dele. O Souza até se assustou. Vocês acreditam que foi o Souza que achou a cabeça do rapaz? Ele viu aquele cabelo de fogo. Ele era ruivo, caído na beira da estrada. No acidente ele perdeu a cabeça. Foi uma coisa horrorosa. As mulheres se entreolharam. Ruivo? Perguntaram pro chefe dos policiais. Elas não tinham dito nada, mas pelo menos 11 daquelas 20 e poucas mulheres que ficaram do lado do motorista tinham testemunhado que o rosto do rapaz estava deformado e o seu cabelo era de fogo. O Fenemê era verde, tal qual o do acidente. Eram mais de 20 mulheres que, depois dessa conversa com o policial, chegaram aqueles últimos 20 minutos de caminhada, vieram rezando, pedindo pela alma daquele caminhoneiro, que elas tiveram a certeza absoluta que tinha passado no meio delas. Minha mãe, Dona Lerina, contava à época 16 anos. Graças a Deus, isso faz 50 anos, mas a mamãe, agora com 66, né, mamãe? Tá saudável, forte. É uma avó coruja de seus 8 netos ao todo, orgulhosa como ela só. Ela conta essa história e completa. Quando nós chegamos em casa, que nós contamos tudo o que aconteceu na estrada, meu tio Teófilo,
ele ia exatamente o que a gente chamava de reta. A reta era a rodovia, a pista. E tio Teófilo convidou a mim, mais minhas colegas que estavam perto, Regina, Otacília, Alzira. E nós fomos em sua perua Kombi até a pista, porque meu tio queria ver de perto esse Fenemê. E quando nós chegamos, estava escuro, já era de noite. Meu tio Teófilo, com os faróis da Kombi acesos, apontou para o lado do Fenemê e nós 4 mocinhas colocamos a mão à frente da boca assustadas e dissemos: meu Deus do céu, é o mesmo caminhão, é o mesmo caminhão, o Fenemê verde que passou no meio de nós todas. Minha mãe, Lerina, até hoje mostra os braços arrepiados, ou conforme ela gosta de falar, né, mãe? Braços arrupiados, quando ela conta essa história. É impressionante. É a história da meia-noite. Vou ficar aguardando muitos comentários de vocês aqui abaixo do vídeo. Agradeço a atenção e voltarei com outras histórias do Rio São Francisco. Kunci rumah ada apa kau? Sabwa. Ani enggak?